é, sobre essa polêmica que está tendo aí do PCO, usando aí as redes sociais para defender o Nicolas Chupetinho. Vocês devem estar achando isso engraçado, o título, né? Nicolas Chupetinho, o PCO e o marxismo espírita. Por que eu estou chamando de marxismo espírita? Porque, na verdade, eu quero debater essa história de que Marx, Engels, Lenin e Rosa Luxemburgo defenderam a liberdade de imprensa absoluta e restrita. Né? Eles estão dizendo que quem é contra a liberdade restrita de imprensa não é marxista. Quem é a favor da liberdade, quem é contra a liberdade restrita de imprensa, na verdade, está ajudando o Estado burguês. Quem é a favor da liberdade restrita de imprensa é reacionário, está ao lado da direita. Isso é bem completamente fora da casinha, completamente fora de qualquer teoria. E eu vou falar do Nicolas Chupetinha. O Nicolas Chupetinha aparece no Dia Internacional das Mulheres com uma peruca loura. Eu não sei o que ele quis fazer. Eu realmente não sei se ele queria representar uma mulher trans, um homossexual travesti, ou era só um palhaço mal vestido, com uma peruca loura e sem graça, e com um roteiro horroroso. De qualquer maneira, ele cometeu um crime ali, um atentado contra a democracia, porque ele, claramente, ele estava numa atitude de transfobia, homofobia e misoginia, o que não está coberto pela liberdade de imprensa. A liberdade do mandato, inclusive, né? Não é crime de opinião, como as pessoas estão falando, mas é um crime de opinião que está coberto pelo mandato. Não é crime de opinião. Né? A cobertura do crime de opinião por exemplo, um deputado de esquerda e defender o MST ali dentro e as pessoas dizerem que ele está defendendo invasão de terra. Né? Ele está cometendo um crime contra a democracia. Bem, de qualquer maneira, o PCO useiro e vezeiro e repete essa coisa de defender fascista. Né? Eles já fizeram live com o Monark, eles já defenderam abertamente o fechamento do STF, eles já pediram a destituição do Alexandre de Moraes, né? Eles dizem que o Alexandre de Moraes ele é o grande perigo, né? O STF é o grande perigo para a democracia e que, efetivamente, eles não viram nada demais nem no 8 de janeiro. Né? Nem no 8... Eles não apoiam sequer a prisão dos golpistas. E interessante, porque hoje me mandaram uns memes, né? Eu poderia chamar de marxismo de meme, mas eu também posso chamar de marxismo espírita. Eu vou explicar por que marxismo espírita. Era um meme com um texto, uma frase de Marx sobre liberdade de imprensa, um meme com uma frase do Lenin sobre liberdade de imprensa, embaixo PCO, e um meme idiota também com uma frase da Rosa tirada de contexto sobre liberdade de imprensa. E aí tem um monte de gente que se pretende marxista vindo me atacar dizendo que o Marx sempre defendeu a liberdade ampla e absoluta de imprensa, que os comunistas não podem ser contra a liberdade de imprensa e coisa e tal. Primeiro que há uma grande confusão, que nem os liberais defendem essa liberdade de imprensa irrestrita. Né? Quando a gente começa a pensar em liberdade, né, em direitos humanos, em direitos do ser humano, a gente começa a pensar isso a partir da Revolução Americana e da Revolução Francesa, no contexto de liberdade democrática burguesa, de instituições que garantam a existência dessa liberdade. E essas liberdades nunca foram absolutas. Né? Elas estão efetivamente limitadas pelas outras liberdades, e elas sempre foram garantidas contra o estado de arbítrio. Então, assim, nenhum revolucionário francês, jacobino, teria nenhuma confusão, por exemplo, em coibir e fechar uma imprensa monarquista, uma imprensa reacionária, uma imprensa da Inquisição, banir, fechar, exilar. Né? Não precisa dizer como é que foi a Revolução Francesa. E muito menos Marx, Rosa e Lenin. Né? Vamos começar pelo Marx, né, que foi confundido, sei lá por quê. Eu não sei que tipo de estudo eles fazem lá, tentavam de universidade, do PCO, que eu nunca vou entrar. Né? Que eu nunca vou entrar, que eles ensinam uma espécie de marxismo espírita. Como é que funciona o marxismo espírita? Funciona assim: pega uma frase do Lenin, uma frase da Rosa Luxemburgo, uma frase, sei lá, do Trotsky, aí baixa o espírito, né, da Rosa, do Lenin, o do Marx, o Rui Costa, ele começa lá
né? Está no terreiro, não? Ou no terreiro de mesa branca, que na Umbanda também baixa o espírito, ou ele está no centro espírita e baixa, e ele começa a psicografar. E ele começa a dizer, não, porque Lenin pensaria assim, porque Rosa pensaria assim, e porque Marx pensaria assim. Isso desculpa a brincadeira, muita gente agora, o politicamente correto, vai querer censurar, porque eu estou fazendo uma brincadeira com as religiões espíritas, mas está dentro do contexto. Só um espiritismo marxista pode explicar esse tipo de atitude. Porque o que ele fala e o que está escrito não tem uma coisa nada a ver com a outra. O que falava Marx, o que falava Engels, o que falava Lenin, o que falava Rosa sobre a liberdade de imprensa e o que o PCO pretende defender, não tem uma coisa nada a ver com a outra. É bom lembrar que Trotsky foi o comandante do Exército Vermelho. E o Exército Vermelho, efetivamente, baniu a imprensa branca. Os decretos do Lenin, que eles pegaram um trecho do decreto do Lenin, que eu acho que é de 1917, depois eu vou olhar direito o meme, mas ainda que seja de 1917, é limitado. A posição do Lenin em 1905, podem ler, Duas Táticas da Social-Democracia na Revolução Democrática, um passo adiante, dois passos atrás, né? Vamos ver a posição do Lenin, né? O que fazer? Veja a posição do Lenin em 1905, com relação à Revolução Democrática Burguesa. Você tem um Estado na Rússia, que não é um Estado sequer burguês, que você não tem liberdades democráticas mínimas, né? E os marxistas não são, a contrário do senso que muita gente pensa, não são extremistas que não sabem fazer mediação. Você precisava das liberdades democráticas, você precisava da emancipação política para depois fazer uma emancipação socialista. E o Lenin defende em 1905 um programa burguês. Ele diz claramente, um programa democrático burguês, com as liberdades burguesas que não existiam na Rússia, dentre elas a liberdade de imprensa. Legal, beleza. Só que este mesmo Lenin, camaradas, no bojo de um programa revolucionário em 1905, defende praticamente a extinção de toda e qualquer imprensa reacionária. Toda imprensa reacionária, ele diz que tem que fechar, tem que banir todas as instituições reacionárias, todas as instituições monárquicas, todas as instituições czaristas têm que ser extintas, têm que ser proibidas de funcionar, têm que ser criminalizadas. Né? Não sei que Lenin vocês estão inventando. O Lenin ele é bem concreto e ele diz várias vezes nos textos dele que não existem valores absolutos para marxistas, que quem trabalha com esses valores absolutos são realmente ideólogos abstratos burgueses, que não acreditam nesses valores, mas usam esses valores absolutos, esses conceitos absolutos, porque não conseguem trabalhar com a dialética. Então, Lenin olha lá, tem um Estado czarista, monárquico, sem instituições que garantam o sufrágio universal, você tem uma imprensa censurada, tem os partidos proibidos, e ele defende uma democracia plena. Para que esta democracia plena exista, o Lenin defende que é necessária uma revolução, inclusive com armas, uma revolução democrática burguesa com armas, que extinga, acabe com todas as instituições monárquicas, feudais e czaristas, ou seja, não podem funcionar. Ao contrário do senso do que essas pessoas falam, né? Lenin não defendia uma liberdade de imprensa absoluta, como dizem. Não! Gente, falar, né? Liberdade de expressão é ter uma estrutura para falar. Né? Vamos pegar agora Foucault, vamos ser um pouco do Lenin, vamos pegar Foucault. A verdade é dita por um aparelho de verdade. Né? Então, quando a gente fala em liberdade de expressão, parece que é uma liberdade do Joãozinho, mas não é. Uma liberdade de expressão de aparelhos de Estado. O Lenin está dizendo concretamente: quem está a favor da democracia vai falar. Quem não está a favor não vai falar. Quem não está a favor vai ser suprimido. Quem não está a favor vai ser extinto, vai ser banido, vai ser exilado, vai ser preso. Então, eu não sei que Lenin eles inventaram que é a favor da plena liberdade de expressão. Para Lenin, que era a favor da democracia, fala, quem é contra, cala a boca. E não é só cala a boca é preso, é condenado, é exilado, perde os bens. Né? Então, assim, eu não sei que Lenin eles inventaram, né, que parte de algum decreto que eles tiraram fora de qualquer contexto que vai contra os livros de Lenin nesse período. A Revolução Democrática Burguesa que Lenin defende em 1905, ele defende
plena liberdade de imprensa para aqueles que são a favor da democracia. E zero liberdade de imprensa para aqueles que são contra. Então, fofinhos, parem de inventar o Lenin que não existiu. Com relação à Rosa, eu também não sei do que esse pessoal está falando. Rosa era a favor das ligas Espartacus, era a favor de uma democracia plena dentro da classe operária, mas ela era uma revolucionária que queria o fim do Estado burguês da Alemanha. Inclusive, foi assassinada pelos próprios social-democratas da Alemanha, porque era contra a guerra. Então, eu não sei de onde eles tiram que a Rosa, por exemplo, fosse a favor da propaganda fascista ou nazista, porque a liberdade de expressão sem limites significa que aqueles que são contra a democracia poderão falar numa democracia. Então, por exemplo, seria como se o Hitler tivesse sido deposto do poder antes da guerra e alguém dissesse, não vamos botar o Hitler na cadeia, não, vamos deixar ele falar, eu acho que ele tem que propagar ideias nazistas, eu acho que ele tem que fazer propaganda do fascismo, não vejo problema nenhum, isso aqui é uma sociedade democrática, então a gente comporta o nazismo, a gente comporta o fascismo, porque é isso que o pessoal está falando. O pessoal se junta com o Monark, o pessoal se junta com o Nicolas, o PCO se junta com os caras do 8 de janeiro. Então, isso só ajuda a reação. Eles estão dizendo que os fascistas têm que ter liberdade de ser fascistas, os racistas têm que ter liberdade de ser racistas, os misóginos têm que ter liberdade de ser misóginos. Então, isso não existe no marxismo. Então, assim, com relação ao Lenin e a Rosa vamos ao Marx e ao Engels. O Engels tem um texto muito interessante que está no Marxist Internet Archive, chamado Da Autoridade. Esse texto é matador, porque ele diz claramente, numa revolução, se a gente faz uma revolução, se a maioria faz uma revolução, a minoria efetivamente sofrerá as dores dessa revolução. Então, ele diz que a revolução é a coisa mais autoritária que tem, quando, né, efetivamente o povo organizado em armas toma o poder e suprime o direito de manifestação da minoria vencida. Eu acho que o pessoal nunca leu Marx, realmente. Né? E Marx, quando fala dos efeitos da Revolução, quando ele faz a segunda parte, que é a do próprio Marx, é pegar todos os textos nos quais ele fala sobre a Comuna de Paris. Ele fala de que os sediciosos têm que ser expulsos da França, têm que ser presos, têm que ser calados, a imprensa deles tem que ser extinta, quem for pego com um papel tentando derrubar a comuna tem que ser julgado como traidor. Então, gente, eu não sei onde esse pessoal viu liberdade de expressão absoluta em Marx. Aliás, o Marx, para entender o Marx sobre a questão do Estado burguês, é ler a questão judaica. E aí vai se fazer a diferenciação entre emancipação política e emancipação humana. Numa sociedade burguesa, em que a gente está buscando emancipação política, a gente luta pela plena liberdade de imprensa para aqueles que defendem a democracia e não para aqueles que querem suprimi-la. Você efetivamente não vai dar espaço para aqueles que conspiram contra a ordem democrática e pela volta de uma sociedade sem direitos políticos. O Marx jamais entraria numa esparrela dessa. Então, eu não sei de onde eles tiram, tem até um livrinho aqui no Brasil chamado Sobre a Liberdade de Imprensa, do Marx, que é da LPM Editores, mas são discursos do Marx em que ele está discutindo a questão, efetivamente, das revoluções democráticas burguesas na Europa, de 48 a 51, em que você tem uma série de estados que ainda estão em sociedades feudais que estão tentando alcançar pelo menos um status parecido com a França ou com a Inglaterra. Então, Marx não está jamais falando, não, a liberdade absoluta para os monárquicos, né? Vamos traduzir lá, não tinha fascista, não tinha nazista. Liberdade absoluta para os monárquicos, liberdade absoluta para os czaristas, liberdade absoluta para aqueles que querem suprimir nossos direitos. Não existe nenhum texto de Marx nesse sentido. Então, assim, é incompreensível esse marxismo espírita. Não existem esses textos em Marx, Engels, Lenin, Trotsky. Não existe. Não existe Rosa. Não existe. O que se faz é de uma desonestidade intelectual profunda. São textos pensados fora de contexto e antimarxistas. O que essas pessoas estão fazendo é desserviço ao marxismo. O marxismo não trabalha com valores absolutos, com conceitos absolutos. A dialética não é assim. A própria liberdade ela é medida
em cima da sociedade civil real, em cima do Estado real. Qual é o Estado real que o Brasil tem? Tem um Estado real fragilizado, um movimento fascista forte que quer suprimir a democracia. De que lado está o PCO? Do lado deles. O PCO hoje está do lado dos fascistas. O PCO, todo momento, solapa a democracia, defendendo o monarca, defendendo o Nicolas, defendendo que os fascistas estejam nas redes, defendendo que eles falem, defendendo que eles ataquem a democracia. O PCO está do lado de quem vive pedindo AI-5. O PCO está do lado de quem vive pedindo o fim da democracia no Brasil. Isso não é marxismo. Isso não é marxismo, isso é muito sério. A gente tem que parar de aceitar isso. Tem que parar de contemporizar com isso. Tem que dizer claramente, não é marxismo, não é. Né? O Rui Costa Pimenta está longe de ser um grande marxista, está longe de ser um grande dialético, ele criou uma seita em que ele pontua é verdade. Então ele pega qualquer trecho do Marx, da interpretação dele, baixa lá um espírito nele, é sobre o espírito do Rui Pepe, aí recebe lá sei lá o que ele recebe, né? O Exu Nicolinha, e aí ele fala, não, agora, né? Vamos defender a liberdade dos nazistas serem nazistas, dos homofóbicos serem homofóbicos, dos misóginos serem misóginos, Gente, isso é espantoso. Não existe isso no marxismo, não cabe espaço nisso para o marxismo. Né? E eu brinco e coisa e tal, mas eu estou falando de maneira acadêmica. Se alguém me provar que Lenin, em algum momento, defendeu a liberdade de expressão dos que defendiam a monarquia, né? Os que defendiam o czarismo, os que defendiam a supressão das liberdades, se tiver algum texto dele dizendo assim, olha, vamos respeitar aqui, vamos deixar, né, os reacionários falarem, rapaz, eu mudo meu nome. Lenin falava sobre a supressão, olha a palavra, supressão da imprensa reacionária. São as palavras de Lenin. Supressão da imprensa monárquica, supressão da imprensa reacionária, supressão da imprensa czarista, proibição, fechamento, banimento, prisão. Então não tem nada disso. Quem é contra a democracia não tem que ter espaço na democracia. Então, por favor, não mintam, não falseiem o marxismo. Vocês estão criando uma coisa absurda e um exército de fanáticos que corre atrás de vocês que parece as testemunhas de Jeová. Né? Sim, direitos humanos, pegando no Marx, Rafael, pegando no texto principal do Marx, que é a questão judaica. Direitos humanos para o Marx é uma conquista burguesa de Estado político, que é o mínimo para qualquer ser humano. Só que o Marx não está defendendo isso para os que são contra os direitos humanos. O Marx, inclusive, está num debate com o Bruno Bauer defendendo os direitos. Os judeus têm plena participação no Estado, porque o Bruno Bauer era contra. E ele quer um Estado político pleno e amplo, em que todos possam participar, para que a luta de classes fique mais clara. Mas ele não defende a participação nesse Estado de quem é contra a democracia. É bom lembrar que o Engels foi para a Alemanha pegar em armas para acabar com a monarquia constitucional, para criar uma república. E o Marx estava lá dentro, lutando também em armas, para acabar com a monarquia constitucional. Acabar é suprimir todos aqueles órgãos reacionários. Então, quem fala que alguma vez o Marx defendeu a liberdade de imprensa total, inclusive para os reacionários, quem fala que o Lenin defendeu alguma vez a liberdade de imprensa total, inclusive para os reacionários, ou que a Rosa defendeu a liberdade de imprensa total, inclusive para os reacionários, é mentiroso, é desonesto intelectualmente, está mentindo. Parem de pegar frases soltas e mentirem descaradamente na internet para defender fascista. Para terminar, tem um conto alemão que é bem interessante. Você está num bar, 10 pessoas, e chega um fascista e senta na mesa, tem 10 pessoas sentadas e ninguém se levanta, a partir daí tem 11 fascistas nessa mesa. Quem senta na mesa com Nicolas Chupetin Monarque, fascista é.